Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre, e o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Eu vou ler novamente. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre, e o Senhor pelejará por vós, e vos calarei. Amém. Oremos ao Senhor. Espírito de Deus, doce e sublime Espírito Santo, nos colocamos em Tua presença, abrimos o nosso coração, queremos agora estar, Senhor, atento à Tua palavra, para receber de Ti. Nós entendemos e aprendemos que não recebemos nada que não conhecemos, precisamos conhecer, precisamos que nos revele a Tua palavra, para que possamos viver os milagres do Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos que assim seja. Diga amém. Pode sentar, meu querido. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu quero ler essa história, ou passar um pouco por ela. O tempo é curto, dia de sexta-feira, mas eu quero meditar um pouco nessa história, meditar um pouco nesta passagem, e trazer para nós hoje, para os dias de hoje. Eu quero fazer um paralelo daquilo que o povo passou, do que Deus fez, e do que o povo recebeu, com o que você tem passado hoje, com o que Deus tem feito, com o que você tem recebido, ou vai receber de Deus, nestas noites da campanha 9 dias das portas abertas. É claro que a história é muito rica, é claro que são cheias de detalhes, mas eu quero ao ponto principal. Nós sabemos que o povo de Israel, o povo de Deus, era um povo que vivia na escravidão do Egito, mas não era a escravidão de 2 anos, 3 anos, 4 anos, nem de 100, nem 200, nem 300 anos. Conta-se os historiadores que por cerca de 400 anos o povo de Israel foi escravo no Egito. O avô era escravo, veio o pai, veio o filho, e aquele jovem já sabia que tinha uma geração por trás dele que fora escravo no Egito. Para a gente entender como estava aquelas pessoas, como era o pensamento deles, como era a cabeça deles. Imagina sendo escravo por tanto tempo, uma vez que o ser humano é o ser de todos aqueles que Deus criou mais adaptável. O ser humano se adapta muito rápido, mais do que qualquer outro ser, qualquer outro animal. Você pega um animal, coloca numa jaula, você pega um animal, coloca em cativeiro, ele tem dificuldade para se adaptar. Mas o ser humano, ele se adapta muito fácil ao calor, ao frio, ao medo, à fome, à miséria. As pessoas vão se adaptando. Imagina aquele povo 400 anos, geração após geração, vivendo de escravidão no Egito. Eram escravos, trabalhavam por pouco de comida e sem nenhuma perspectiva de mudança ou melhora, mas havia sobre eles uma promessa. A promessa era do próprio Deus, que um dia enviaria um libertador. Chegou um tempo e Deus levantou no meio do seu próprio povo um homem que foi criado no meio do povo inimigo, mas que voltou para resgatar ou para livrar o povo de Deus daquela escravidão. É claro que estamos falando de Moisés.
Nós entendemos a história, você assistiu filmes, tem até novelas aí, se eu não me engano, sobre esse tema. Então você conhece toda a história, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus operou para libertar o povo, as pragas do Egito, todas elas terríveis, culminando com a morte dos primogênitos, que deu então liberdade ao povo. Mas eu fico imaginando quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito, agora liberado por Faraó, eles certamente saem felizes, cantando, alegre, louvando a Deus. Por quê? Porque aquela geração, aquele povo estava vivendo o cumprimento de uma promessa, que eles seriam libertados. Muitos haviam morrido na escravidão, mas aquelas pessoas faziam parte do povo que era liberto. Então certamente uma alegria muito grande entre aquela multidão, uma multidão que vivia na escravidão, agora é liberta por Faraó, e eles caminham, liberto por uma promessa, e caminham em direção a uma promessa. Irmãos, a promessa de Deus na nossa vida, ela é muito importante. Você só está aqui hoje, porque você foi liberto por uma promessa. Deus prometeu que enviaria também um libertador, e agora você caminha em direção a uma promessa. Aquele povo também caminhava em direção a uma promessa, e a promessa que eles caminhavam agora era: saiu da escravidão, saiu de uma terra onde eles passavam fome, onde eles viviam debaixo de açoites, para uma terra que manava leite e mel, uma terra especial que Deus havia preparado. Certamente a alegria no coração daquele povo era imensurável, caminhando em direção à liberdade, já em liberdade, mas em direção a uma terra prometida, a bênção que Deus havia prometido para eles. Você foi liberto por Deus, e você está caminhando em direção a grandes bênçãos que Deus tem preparado para você. Isso não precisamos discutir, você já sabe disso. Isso não é o problema, você tem consciência disso, mas a questão mais importante hoje é a mesma questão importante naquele tempo. Não era a promessa de libertação, porque eles já haviam sido libertos, e não era a promessa de uma terra abençoada, porque eles acreditavam na palavra de Deus. E a sua também não é. Você já foi liberto, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus te amou de uma tal maneira que enviou o teu único filho para te dar uma nova perspectiva, para te trazer vida. E hoje você caminha também em direção à promessa, e você sabe que Deus é fiel. O problema daquele povo é o problema do povo de hoje, é o caminho entre a promessa e o cumprimento dela. Aquele povo tinha fé em Deus, ele sabia que Deus ia cumprir aquilo que ele falava, mas só que tinha uma questão: eles precisavam continuar acreditando ao longo do caminho. Fé é acreditar, mas eles precisavam viver a esperança da promessa. A esperança é a fé em progressão, é a fé em continuidade, é continuar caminhando pela fé, mesmo quando as dificuldades aparecerem pelo caminho. Eu sempre digo que entre o sonho de um homem e a concretização desse sonho, o diabo sempre levanta um obstáculo no meio do caminho. Algumas portas nessa caminhada até o cumprimento da promessa tendem a fechar. Algumas situações se tornam críticas, e quem vai chegar do outro lado não é quem recebeu a promessa, porque esse povo aqui todos tinham promessa, mas quase ninguém conseguiu chegar do outro lado. Não é diferente de hoje, quando todo cristão tem a promessa, mas quem realmente vai conseguir chegar do outro lado? Aqueles que superarem os obstáculos à beira do caminho. Mas tem obstáculos que vai às vezes além da nossa força.
às vezes vai além da nossa compreensão, às vezes nos traz pavor e medo, às vezes nos assusta, e não é por falta de fé, é porque às vezes os obstáculos são grandes. Aquele povo tinha fé, mas nós vamos ver a situação dramática em que eles se encontraram, medo, susto, confusos. Não era falta de fé, era a situação que se apresentava. Mas aquele povo, quando percebia que não tinha como prosseguir, quando eles perceberam que não sabia mais o que fazer, eles buscaram socorro no Senhor. E hoje não pode ser diferente. Quando você não souber o que fazer, quando os obstáculos e as portas se fecharem e você não conseguir abrir, você precisa buscar socorro no Senhor. Então nós chegamos nessa história, numa parte que eu quero falar um pouco mais, que é a parte em que o povo, feliz, alegre, caminhando para um lugar que Deus havia prometido, e de repente alguém, certamente no meio daquela multidão, alguém traz uma notícia que não era muito boa. Alguém olha para trás e percebe que Faraó estava vindo ao encalço do povo de Deus. E se Faraó estava vindo, eles já haviam entendido que Faraó havia se arrependido de ter libertado o povo. Eles perceberam que Faraó estava vindo para levá-los de volta cativos, e aqueles que não voltassem certamente morreriam. Então o que eles poderiam fazer? O versículo de número 10 do capítulo 14 diz assim: e aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Às vezes nós lemos algumas coisas na Bíblia, e a gente para assim numa palavrinha, parece que é simples, mas quando a Bíblia fala que temeram muito, eles eles ficaram apavorados, eles ficaram assustados, era uma questão de vida ou morte, eles sabiam que estavam prestes a morrer, então eles ficaram com muito medo. Eles olharam para trás e viram que a Faraó se aproximava deles. E quando o Faraó se aproximava, certamente alguns ainda ficou em dúvida, será o que vai acontecer? Mas diz a Bíblia que de repente eles levantam os olhos e percebem o grande perigo que eles estavam correndo. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas jamais vai desistir. Por isso que a Bíblia diz: resistir firme ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir significa, por que a Bíblia pede para resistir? Porque ele vai tentar de todas as maneiras, de todos os lados, ele insiste, ele não desiste, e você tem que resistir. Aí quando você resiste, o diabo foge de você. Algumas pessoas querem hoje algumas bênçãos automáticas, sem fazer nada, como se estalasse um dedo, e aí tudo se resolve na sua vida. Mas as coisas não são assim. E o diabo jamais vai permitir que seja dessa forma. Então ele sempre vai levantar obstáculos, ele vai tentar fechar portas, ele vai tentar colocar portas fechadas no caminho, para você não prosseguir e para você não continuar. No primeiro momento, quando eles olham e veem que Faraó estava se aproximando, eles ainda estavam firmes na fé. Talvez você está nessa etapa. O inimigo está se aproximando, mas você ainda está firme na fé. Talvez o problema tenha sido grande, mas você ainda está firme na fé. Talvez os obstáculos são tremendos, mas você ainda está firme na fé. Você sabe que o inimigo está trabalhando para destruir, mas você ainda está firme na fé. Mas quando o inimigo se aproximou demais, eles ergueram os olhos, de repente a sua fé, ela começou a ficar abalada, porque diz a Bíblia que eles tiveram muito medo, e quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Eles não conseguem conviver juntos, então eles estavam assustados e apavorados, porque atrás vinha um exército furioso, pronto para se vingar a morte dos primogênitos, levar o povo de volta para a escravidão. E aquele povo já não sabia mais o que fazer,
porque eles não sabiam o que fazer. O povo de Israel era o número, mas muito maior do que o de Faraó. Mas eles não tinham nenhum preparo para a batalha, eles não tinham nenhum preparo para a guerra, eles passaram a vida toda como escravo. Você vai tirar uma pessoa da escravidão, já é um grande problema, e depois o que ela faz com essa liberdade é outro problema. Até na história recente nossa, por exemplo, do nosso próprio país, quando houve a libertação total dos escravos, o que fazer com essa liberdade? Até hoje as pessoas sofrem preconceitos, porque não conseguiu se encaixar de uma forma, não conseguiu ter de volta aquilo que foi tomado, não conseguiu ter de volta aquilo que foi roubado. Assim também é o povo de Deus, vive na escravidão do diabo. Quando aceita Jesus, você é livre, e tem muita gente se amarrando com a liberdade, tem gente se perdendo com a liberdade, tem gente não sabendo o que fazer com a liberdade que tem, porque você é livre, você pode fazer o que você quiser, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. O povo estava assustado, não sabiam o que fazer, eles estavam aprisionados na sua mente, eles saíram da escravidão, o seu corpo era livre, mas a mente ainda, se você perceber a história, era escrava. É como aquela história do elefante preso numa estaca, ele tem força para arrancar a estaca, para sair, mas ele não consegue, ele fica ali, porque ele acha que não consegue. Uma das maiores prisões que o homem tem, é a prisão da sua mente. As pessoas não conseguem se superar, as pessoas não conseguem prosseguir, as pessoas não conseguem vencer, porque na sua mente elas acreditam que não podem vencer. O diabo trabalha 24 horas para dizer que você não pode que você não pode vencer, que você é inferior, que as pessoas são melhores do que você nasceu para sofrer, que a sua vida é daí para pior, e ele prende as pessoas na mente, e a pessoa começa a acreditar, ela começa a imaginar o sofrimento, e a Bíblia diz, assim como imagina a tua alma, assim é. A primeira libertação começa na nossa mente. Você precisa acreditar que em Deus você pode todas as coisas, porque Ele fortalece você. Você não pode aceitar a maldição e dizer assim, eu não consigo, eu tenho esse vício maldito, por exemplo, do cigarro, eu sei que está causando enfermidade, eu sei que me causa males, mas já faz 20 anos, faz 30 anos que eu fumo, como é que eu vou conseguir agora do nada me libertar? Como é que eu vou conseguir agora deixar a bebida, a cachaça? Como é que eu vou conseguir agora do nada? Do nada você não consegue. E eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil. E quem tem a dependência sabe que não é fácil. Alguns não têm, graças a Deus não entrou por esse caminho. E por não conhecer, é fácil julgar e dizer, você não se liberta porque você não quer. Não é fácil. Mas é possível, é preciso se posicionar, buscar em Deus o socorro e começar a lutar e a combater um bom combate. É uma luta ferrenha, e quando você se posiciona, Deus entra em ação e Ele abençoa e liberta você. E a libertação começa na mente quando você acredita que pode, quando você acredita que vai dar certo. Enquanto você escuta o diabo e acha que não é possível, e acha que não dá certo, acha que não vai conseguir, e alguns fazem de forma diferente, ele procura arrumar desculpas para si mesmo, ele costuma dizer assim, olha, para não ter que enfrentar o problema, para não ter que encarar o problema, ele então começa, isso não é tão errado assim, não é pecado, não faz mal para mim, é assim mesmo, antigamente as pessoas fumavam e viviam mais, e assim por diante, começa a arrumar algumas desculpas, mas no fundo a pessoa sabe. Todo mundo que tem um vício, todo mundo que tem um mal, ele quer se libertar dele, e às vezes tem dificuldade, e todo milagre, toda a bênção, começa dentro de você, não é lá fora, começa dentro de você, o milagre que você precisa, está dentro de você. Adão olhou e viu no paraíso que todos os animais, cada um dos animais tinha o seu par e ele estava sozinho.
Então ele, certamente observando isso, percebeu que faltava alguma coisa. Aí Deus olha para Adão e vê que ele está só. Aí o que Deus faz? Deus viaja 3 ou 4, se eu não me engano, 3 ou 4 galáxias, e ele volta com uma mulher e fala assim: olha, Adão, está aqui a sua companheira. É assim que está escrito na sua Bíblia? 3 ou 4 galáxias? Alguém lembra se é 3 ou 4? Nenhuma, Miriam. Nenhuma. Deus não foi em galáxia nenhuma. Ele não foi em um lugar muito longe. O que Adão precisava estava dentro dele. Deus faz a primeira cesariana da história. Ele abre, tira a costela, aí cria a mulher, fecha o lugar novamente. É uma cesárea. E da costela do homem, Deus faz a mulher. O que o homem precisava estava dentro dele. Hoje, o milagre que você precisa está dentro de você, está dentro do teu coração, da tua alma, quando você começa a acreditar. Meu irmão, se você acreditar no milagre, aquela porta que está fechada, e você acreditar que Deus vai abrir, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando você crê, quando você acredita, não importa qual seja o problema, Deus vai agir, porque você acredita. Logo enfatizo que a pior prisão é a da mente, é achar que não é possível. Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você é guerreiro, levanta a cabeça. Não vamos aceitar a palavra de maldição. Esses dias eu ouvi uma frase, a pessoa falou assim: eu sou tão azarado, mas tão azarado, que eu resolvi levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima, aí deu renite. A pessoa só vê o lado ruim, só vê o lado mal, e não consegue enxergar o lado bom em nada. Você pode, porque o Senhor é contigo. Você precisa acreditar, precisa ter fé, precisa se libertar. O povo ainda tinha aquela mentalidade escrava, e certamente eles não iam conseguir. Aí o que eles fizeram? Clamaram a Deus. Quando você não tem forças, ou acha que não vai conseguir, comece já clamando a Deus, porque o Senhor vai mostrar que você pode. O temor daquele povo, o medo que eles estavam, mesmo sendo um número muito maior, é porque eles não estavam preparados para aquele tipo de batalha, para aquele momento, por causa de toda aquela escravidão. Eles não conseguiram nem se organizar. Eu estava lendo um dos historiadores esses dias sobre essa história, eu achei interessante. Ele separou o povo, aquela multidão, em grupos. Ele pega uma palavra de Moisés como se fosse resposta para aqueles grupos, e eu achei bem interessante. Eles não conseguiram nem concordar com eles mesmos o que eles deveriam fazer. Aí eu estava analisando nesse grupo, grupo número 1. O grupo número 1 é aqueles que falaram assim: ó, eles vão matar a gente, vamos nos jogar no mar, a gente pode morrer, quem sabe se salvar, vamos nos jogar no mar. Era um grupo de pessoas achavam isso. O grupo 2 era aqueles que falavam assim: ó, não tem jeito, não adianta se jogar no mar, não adianta lutar, vamos ficar calminho e vamos voltar ao Egito, vamos retornar ao Egito, vamos ser capturados, deixa eles levar a gente de volta, é melhor do que morrer aqui. O grupo número 3 era o grupo que determinava: nós temos que enfrentá-lo, vamos combater, nós somos um número maior, vamos lutar contra os egípcios, nós vamos vencer, muitos vão morrer, mas outros vão vencer, vamos lutar. Esse é o grupo número 3. E o grupo número 4 estava numa confusão e dizia assim: vamos levantar a mão, vamos orar para que eles possam cair, todo mundo agora, vamos juntar e vamos orar. Mas não havia um consenso, grupos divididos e não sabiam o que fazer. Esses grupos, eles são levantados por causa da resposta de Moisés. O grupo que falou assim: vamos nos jogar no mar, nem que a gente morra. Moisés, olhando para ele, diz assim: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor. Ninguém precisa se matar aqui não, ninguém precisa se jogar no mar, veja o livramento do Senhor.
não temas e aquieta-te e veja o livramento do Senhor. Então eu quero falar com você que está pensando em se jogar no mar. Você que a situação está tão difícil, que às vezes você está com tanto medo, que às vezes viver de qualquer jeito, se jogar na vida, viver de qualquer maneira é melhor do que morrer. Não temas, fique calmo, fique quieto e veja o livramento do Senhor. A porta que está fechada, Deus vai abrir. Era o que Moisés estava dizendo para o grupo 1. O grupo 2 era o grupo que exigia que deveriam retornar ao Egito, que deveriam voltar à escravidão. Para esse grupo, Moisés responde assim, nós lemos já: porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Esse inimigo que está à porta, nunca mais tornareis a ver. O grupo de número 3, que determinava, vamos lutar, vamos enfrentar, nós somos em número maior, mas eles não tinham condição, eles não tinham treinamento, e eles estavam com aquela mentalidade de escravo, vamos lutar, certamente morreriam todos. Para o grupo número 3, Moisés disse assim: calma, o Senhor pelejará por vós, Deus vai lutar por você. Existem momentos na vida que nós ficamos tão abatidos, a situação se torna tão difícil, que é preciso acreditar e confiar. Existem momentos na batalha que a nossa parte é louvar, adorar, existe momento que é orar, existe momento que é agir, existe momento que é lutar, existe momento que é esperar. Às vezes nós não temos percebidos esses momentos, mas calma, disse Moisés para o grupo 3, o Senhor pelejará por vós. O grupo número 4 é o grupo que estava brigando e achando que a oração ia resolver. Vamos orar para que eles caiam, tipo assim, vamos fazer uma oração, vamos levantar a mão, vai cair cavalo, cavaleiro. Para esses, Moisés diz assim: e vós vos calareis. Quando eu falei dos 4 grupos, você deve ter pensado: pastor, o melhor grupo é orar para o inimigo cair. Eu também acho que seria interessante, mas aquele momento não era para isso. Irmãos, existe momento para tudo, tempo para tudo e lugar para tudo debaixo dos céus, diz a palavra de Deus em Eclesiastes. Então nós precisamos entender que existe momento em que não podemos ficar em silêncio. Nós não podemos ficar paralisados esperando uma intervenção divina. Em outras palavras, existe momento que você não pode ficar parado esperando cair algo dos céus. Mas também existe momentos que é preciso parar e esperar. É preciso confiar. Então são momentos que nós precisamos entender. E aquele momento não era do povo brigar, não era do povo lutar, não era do povo se jogar no mar, não era do povo se entregar. Era momento de confiar em Deus, olhar para Deus, para poder dar um passo de fé, para que a porta pudesse ser aberta. Eles não tinham para onde fugir. Para a esquerda os egípcios alcançavam, para a direita alcançava, parado morreria, voltar atrás morreria. Só tinha uma saída, e a única saída que eles tinham era entrar no mar, mas eles também morreriam. Então a única saída que eles tinham, a porta estava fechada. Às vezes você tem olhado e você percebe que a única saída que você tem, a porta está fechada. Mas não se deixe abater por isso, porque assim vê você, assim eu vejo às vezes, a única porta que eu vejo que é a porta certa está fechada, mas isso eu estou vendo com os olhos naturais. Eu costumo dizer que quando nós olhamos e achamos que não tem saída, Deus tem milhares de saídas preparadas para nos mostrar. Aquieta-te, acalma-te, acalma o teu coração, creia, o Senhor pelejará por você.
Acredite, quantas vezes você passou por uma situação que achou que ia ser o seu fim, a situação passou, portas foram abertas e você está aqui hoje para contar a bênção. Assim vai acontecer, porque o mesmo Deus que operou ontem é o mesmo que vai operar hoje e amanhã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, diz a Epístola aos Hebreus no capítulo 13, versículo 8. Então é preciso crer, é preciso acreditar, mas tem hora que é hora de agir, tem hora que é hora de acreditar. E Moisés deu uma ordem para o povo, e essa ordem, ela veio do próprio Deus, porque quando Moisés e o povo começou a clamar ao Senhor, eu acho interessante essa pergunta de Deus para Moisés, ela me intrigou por muito tempo. Moisés vai clamar ao Senhor e Deus fala assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Por que clamas a mim? Disse Deus a Moisés. Aí a gente para e pensa, né? Se eu não for clamar para Deus, eu vou clamar para quem? É aquela questão. Muitas coisas você já conhece, a palavra de Deus você já conhece, a vontade de Deus para essa situação você já conhece. Você sabe que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, então é hora de levantar a cabeça e começar a marchar. Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Estende o teu bordão no mar, diga ao povo que marche. Há momentos que temos que orar, e há momentos que temos que agir. Moisés então colocou o seu bordão no mar, o seu cajado, que simboliza a palavra de Deus, e o mar começou a se abrir. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela vai abrir as portas para você. É preciso crer na palavra de Deus, é preciso confiar na palavra de Deus. Não aceite a angústia, a dor, o sofrimento. Se você está passando por ele, não se esqueça, você está passando. Passando é alguém que passa. Tem alguém passando pela avenida. Agora, depois do culto, você vai lá, a pessoa não está mais na avenida, porque ela estava passando pela avenida, então ela já passou. Você está passando por algumas lutas, você está passando por alguns momentos muito difíceis, mas você está passando. Duas coisas: primeiro, Deus está passando contigo, se você crer, e segundo, você vai passar, não importa qual é o problema, você vai passar. Não importa qual é a luta, você vai passar. Não importa qual é a dor, vai passar. Não importa qual é o sentimento, vai passar. Vai passar. O mar se abriu, o povo entrou em seco no meio do mar, estava quase chegando do outro lado, quando alguém olhou para trás. Sempre tem alguém que olha para trás, e disse assim: olha, vamos morrer aqui dentro agora, porque eles têm cavalos, vão chegar mais rápidos, vão destruir todos nós, vamos morrer aqui agora. Mas lembra que Moisés tinha falado: o inimigo, os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vereis. E quando o povo chegou do outro lado, o mar se abriu, o povo passou, chegou do outro lado. Deus sustentou o mar aberto enquanto o povo passava. Por quê? Porque Deus tinha um compromisso com aquele povo e havia promessa sobre aquele povo. Deus tem sustentado e vai sustentar muitas portas abertas para você, porque Ele tem compromisso com você e tem promessa para você. Agora, se você tem compromisso com Deus, Ele tem com você. Agora, se você não tem compromisso com Deus, os egípcios não tinham compromisso com Deus, então Deus não tinha compromisso com eles. Então, quando o povo passou, Deus não tinha compromisso com os egípcios que estavam tentando passar. O mar se fechou e eles morreram afogados. Todos que entraram no mar morreram afogados. Deus não tinha compromisso com eles. A porta que Deus abre é para as pessoas que têm compromisso com Ele. Se Deus tem, se você tem compromisso com Deus, não importa qual seja a porta que esteja fechada, Ele vai abrir a porta para você.
Levante a sua mão para o céu, diga: eu creio que as portas se abrirão para a minha vida. Amém.